E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada. A gente vai estudar nessa aula um pronunciamento técnico extremamente importante para a sua prova, que é o CPC 18, que trata exatamente de investimentos, né? Investimentos em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. Então, basicamente, né, é o método de equivalência patrimonial que tanto é cobrado em provas de contabilidade avançada, tá ok? Então tenha muita atenção, pois é aí um pronunciamento técnico que eu poderia falar que é top 5, né? Top 5 dos mais cobrados em provas de contabilidade, tá ok? A gente vai ver aqui diversas questões recentes, né, de diversas bancas. Qualquer tipo de dúvida, estou à sua disposição, ok? Entre em contato comigo. Então, olha aqui na tela, né? Olha aqui na tela, vamos analisar o CPC 18, que trata exatamente, olha lá, de investimento em coligada, em controlada e empreendimento controlado em conjunto. Ou seja, entidades que são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O objetivo do CPC 18 é estabelecer o que é a contabilização de investimentos em coligadas, em controladas e definir os requisitos, olha lá, para a aplicação exatamente do método de equivalência patrimonial quando da contabilização de investimentos aí em coligadas, em controladas e empreendimentos controlados em conjunto. Deve ser aplicada por todas as entidades que sejam que investidoras aí com o controle individual ou controle conjunto de investida, ou ainda com influência significativa sobre ela. A gente já vai ver então como se dá o controle, como se dá a tal da influência significativa, né? Que é um conceito aí atrelado então à coligada, né? Coligada é aquela em que a investidora possui influência significativa. A gente já vai ver esses conceitos, tá? Então vamos dar uma olhadinha exatamente já nas definições, e essas definições são extremamente importantes, tá ok? Extremamente importante. Eu quero que você tenha muita atenção a esse slide, né? A esses slides de definições, porque esses conceitos, além de serem cobrados literalmente em provas, a gente vai utilizar ele ao longo dessa aula, né? Esses conceitos, a gente vai utilizar todos esses conceitos ao longo da aula. Então tem que estar muito bem definido na sua cabeça, né? O que é uma coligada? Coligada, olha que simples, né? Coligada é aquela entidade sobre a qual o investidor tem o que? Influência significativa. Então, simples assim, se eu verifico num enunciado, né? O enunciado me fala que há influência significativa da investidora A na investida B. Pronto, trata-se de uma coligada, né? Coligada é a B é uma coligada de A, ok? Então falou que há influência significativa, isso quer dizer que trata-se de uma coligada. Então coligada é aquela, né, em que a investidora possui a influência significativa nessa investida. Falou de influência significativa, é uma coligada. Acabou. Essa é uma definição extremamente simples, tá bom? Mas o que é influência significativa? Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto. Ou seja, a investidora ela tem um poder de participar dessas decisões, tem um poder, ela tem essa palavra, né? Importante essa palavra, mas ela não controla. Afinal, se fosse uma relação de controle, a gente não estaria mais falando de uma coligada e sim de uma controlada, tá ok? Então eu tenho o poder de participar dessas decisões sobre políticas financeiras e operacionais, mas eu não controlo, portanto eu tenho influência significativa, e se é uma influência significativa, né, trata-se de conceito de uma coligada. Bom, a gente vai falar algumas vezes a respeito de demonstrações consolidadas. Demonstrações consolidadas estão previstas lá no CPC 36. A gente não vai estudar o CPC 36 aqui, mas vez ou outra eu acabo falando de consolidação das demonstrações, tá ok? Então, demonstrações consolidadas são demonstrações contábeis de um grupo econômico em que ativos, passivos, PL, receitas, despesas e fluxo de caixa da controladora com suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica, né? Então, só para a gente ter uma noção, quem consolida então é a investidora, né, sendo uma controladora com suas controladas. Veja que coligadas não consolidam as demonstrações contábeis. Então, qual que é a ideia?
A ideia é a seguinte, temos a entidade A, né, ela tem um balanço patrimonial, tem a DRE, está aqui, né? A entidade B tem também o seu balanço patrimonial, tem a sua DRE e suponha que temos a entidade C aqui também com suas demonstrações contábeis, ou seja, balanço patrimonial, DRE, DFC, assim por diante. As demonstrações consolidadas, suponha que A controla B e controla C. As demonstrações consolidadas seria o quê? Seria apresentar as demonstrações dessas três entidades, ou seja, a controladora e suas controladas, como se fosse apenas uma única entidade, né? Um grupo econômico. Então, essa é a finalidade das demonstrações consolidadas. A gente não vai estudar aqui as demonstrações consolidadas propriamente ditas, né? Veremos em aula posterior, onde há alguns ajustes a serem realizados, né? Não basta eu somar o ativo aqui das três entidades, somar o passivo, vou chegar no PL consolidado. Não, não é assim que se faz. Há alguns ajustes. Mas basicamente, então, é pegar essas entidades, ou seja, esse grupo econômico, né? Controlador e suas controladas, né? Coligadas não entram nessa análise. E apresentar como se fossem uma única entidade, tá ok? Método de equivalência patrimonial. Ora, o método de equivalência patrimonial nada mais é do que um método de ajuste, né? Então é um método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí ele é o que? Ajustado. Então o método de equivalência patrimonial nada mais é do que um método de ajuste. E a gente já vai discutir a respeito disso. Então ele é ajustado para refletir a alteração após a aquisição, né? Aquisição que se deu aqui pelo custo, né? Então, para refletir a alteração ocorrida a partir daí na participação do investidor sobre os ativos líquidos. Quando eu falo de ativo líquido, eu estou falando de ativo menos passivo exigível, ou seja, na alteração no PL da investida, né? As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados da investida. O que são esses outros resultados abrangentes, né, que ele está falando? Ora, quando a investida realiza lançamentos na conta, ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, isso aqui provoca uma variação no PL, uma variação positiva ou negativa, né? Quem faz esse ajuste é o método de equivalência patrimonial. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito do método de equivalência patrimonial, porque é praticamente, né, o assunto mais importante dessa aula. Método de equivalência patrimonial nada mais é do que um método de ajuste. Ajuste para refletir lá na investidora, lá no seu balanço patrimonial, lá no seu ativo não circulante de investimentos, variações ocorridas no PL da investida. Não ficou claro? Eu vou fazer um exemplo extremamente simples que você vai entender por que funciona, né? Por que existe o tal do método de equivalência patrimonial. Por que existe o método de equivalência patrimonial? Vamos lá. Por que existe o tal do método de equivalência patrimonial? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que existe aqui uma sociedade B. Sociedade B, suponha que ela possua um balanço patrimonial desse exemplo aqui, olha lá. Suponha que ela tem um ativo igual a 100 mil reais, suponha que ela não tem passivo exigível, né? Não tem passivo exigível, ela não tem obrigações, portanto, o PL dela, né? O PL dela também é de 100 mil reais. Eu vou colocar, ao invés de PL, eu vou colocar aqui o capital social. Suponha que ela tem só a conta capital social no PL, perfeito? Então veja que nesse momento, então o PL nesse momento inicial, vou pôr aqui um momento inicial, é exatamente de 100 mil reais, ok? Suponha que a entidade A adquira 100% das ações de B, pagando por isso exatamente aqui 100 mil reais. Ou seja, não há ágio nessa aquisição, ele pagou exatamente 100 mil reais, ok? Qual que seria o lançamento dessa aquisição na investidora, na controladora, ou seja, na entidade A? A entidade A vai lançar um débito em investimentos em controladas, trata-se aqui de uma controlada, ela tem 100% da entidade B, no valor aqui de 100 mil reais, né, afetando então o seu ativo não circulante, e ela vai creditar o que? A conta caixa, né, ele pagou 100 mil reais por isso. Então, 100 mil reais por isso, ok? Então, quando você vai lá no ativo, né,
Você vai lá no ativo da entidade A, eu vou fazer um razonete aqui, né, para facilitar a nossa análise. Tem um razonete lá chamado investimentos em controladas, né, que ele foi aqui então debitado de R$100 mil. O que eu quero que você perceba nesse momento, é que o valor reconhecido no balanço patrimonial no ativo da entidade A é de R$100 mil, o que equivale a 100% do PL de B. Então, ora só, estamos numa situação aqui perfeita. Tenho no meu ativo, né, eu, entidade controladora, R$100 mil e o PL de B vale R$100 mil. Ora, mas isso ocorreu, por exemplo, em 1º de janeiro de 2017. A partir daqui, a entidade B vai seguir sua vida, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concursos de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais, tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique like.